Uma boa tarde a todos. Sei que estamos no finalzinho do sábado, ou já terminamos o sábado, mas um feliz sábado. Deus abençoe a todos vocês. É muito bom, começamos o sábado na presença do Senhor e estamos terminando o sábado na presença do Senhor, na casa do Senhor. Isso é muito bom. Enquanto eu estava sentado ali, acompanhando a programação, eu estava pensando algumas coisas. Entre elas o seguinte: estamos vivendo um grande conflito, certo? Que é uma guerra. E observando vocês, eu pensei, que exército! Que exército que nós temos à nossa disposição. É muito importante nós considerarmos que a guerra, ela não vai ser vencida, porque ela já foi vencida, já está vencida. Então Deus, Ele não precisa de nós para vencer a guerra. Ele nos convidou para participarmos. Que privilégio, sim ou não? Sim. Olha que interessante. Algumas pessoas dizem assim: jovem não serve para nada. Já ouviu isso? Concorda? Não. Outros dizem assim: jovem não leva nada a sério. Você concorda com isso? Não. Também não. Outros dizem assim: você não pode dar responsabilidade para os jovens, porque jovem não tem responsabilidade. Verdade ou mentira? Também não penso assim não. Outras pessoas dizem: jovem só quer bagunça. Jovem só quer evento, música. Jovem não quer saber de Bíblia. Jovem não quer saber de vida espiritual. Mas não penso bem assim não. Eu não só acredito, eu tenho plena certeza que jovens podem e devem assumir responsabilidades. E que jovens têm condição de assumir responsabilidades. Eu tenho plena certeza que vocês, eu digo vocês porque, qual que é a faixa etária mesmo? Qual que é a faixa etária? É 16 a 35, é isso, pastor? 16 a 35? Então já saí da faixa etária. Mas eu acredito piamente que no grande conflito entre Deus e Satanás, o Senhor tem um propósito especial para toda a igreja, mas um propósito especial para a sua juventude. E a pergunta que eu faço é: qual é este propósito? E é um tema da mensagem que diz assim: chamados para fazer a diferença. Foi para isso que Deus nos chamou. Os jovens têm muito a oferecer à igreja, sim ou não? Sim. Jovens são criativos? Sim. Tem energia? Sim. Jovens têm uma capacidade muito grande, aliás, têm até prazer em assumir, enfrentar, encarar desafios? Sim. Tem. Então, jovem tem muito a oferecer para Deus, para a igreja, para a obra do Senhor. Deus, em toda a história da igreja, chamou muitos jovens e muitos jovens. Por exemplo, José, Daniel, Estevão, Ellen White. Com quantos anos ela começou o ministério? 17 anos. Então os jovens têm muito a oferecer para a igreja. Os jovens têm muito a oferecer para Deus. Alguns falam assim: jovem não leva nada a sério. Jovem tem que ser tratado, às vezes tem que ser tratado igual criança. Eu penso da seguinte forma: jovens podem sim levar coisas a sério, e jovens devem ser tratados como adultos. Sim ou não? Sim. Concordam ou discordam? Porque jovens devem assumir responsabilidade na casa e na obra do Senhor. E justamente por acreditar em vocês, eu quero propor uma reflexão importante, séria, honesta, direta e urgente. Porque eu não sei quantos perceberam isso, mas o nosso tempo está acabando. Então nós precisamos tomar decisões quando? Quando? Hoje, agora, imediatamente. E Deus nos chamou para sermos, ou para fazermos, a diferença. E essa é a reflexão que eu quero fazer. Alguns jovens falam assim, e eu
Falei isso na minha adolescência, ali na minha juventude, em alguns momentos. Alguns dizem assim: eu quero curtir a minha vida. Eu não quero me preocupar com essas coisas de igreja agora, Deus, Evangelho, vida espiritual. Eu quero curtir a minha vida. Dentro desse contexto, olha só o que a palavra de Deus fala. Quem trouxe a Bíblia aqui? Olha a arma, hein, exército? A arma, temos que ter armas. Abra comigo no livro de Eclesiastes. Para aqueles que desejam curtir a vida, olha só o que a palavra de Deus fala. Eclesiastes capítulo 11. Lembre-se, se você quer curtir a vida, olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Antes de lermos o texto, eu vou pedir para você curvar a fronte. Nós vamos falar com Deus mais uma vez. Querido e bom Pai que está nos céus, estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta e reconhecemos a solenidade desse momento. Senhor Deus, nós te pedimos que Teu Santo Espírito atue de forma mais intensa. Acalma o nosso coração. Abra o nosso entendimento. Desperta-nos. E por favor, Senhor, faça-nos entender aquilo que vamos estudar. E se porventura alguém precisa tomar uma decisão, que seja hoje. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 11, verso 9, lembre do contexto. Aqueles que desejam curtir a vida. Eu quero curtir a minha vida, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude. Olha, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Não está escrito isso aqui? Então veja, alguns jovens dizem: eu quero curtir a minha vida. E a Bíblia diz assim: faça o que você quiser fazer da tua vida. A Bíblia está nos ordenando a fazer aquilo que bem entendemos com a nossa vida. Sim ou não? Sim. Não. Na realidade, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você tem liberdade para fazer o que você quiser. A Bíblia não está mandando que façamos o que quisermos com a vida. Só está dizendo: você tem liberdade para fazer o que você quiser. Qualquer coisa que eu quiser, qualquer coisa, você tem liberdade. Me responda uma coisa: você e eu temos liberdade até para negar a Cristo? Sim. Então o que a Bíblia está dizendo? Você tem liberdade. Agora tem uma coisa que a Bíblia manda fazer, nesse mesmo texto. Aliás, mais adiante. Só que o texto não acabou. O texto diz assim: sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Você entendeu? Então, basicamente, o que a palavra de Deus está dizendo: você tem liberdade, jovem, de fazer o que você quiser com a sua vida, mas seja muito inteligente nas decisões. Porque tudo o que você quiser ou fizer, Deus pedirá contas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pode me enganar. Você pode enganar teu pai e tua mãe, sim ou não? Você pode enganar o pastor Reinaldo? Sim. Você pode. Agora, alguém engana Deus? Não, Ele conhece tudo. E aí a Bíblia só diz: você tem liberdade, mas vai prestar contas. Agora a Bíblia dá um conselho. Veja no capítulo 12, verso 1. Interessante que na minha Bíblia tem um subtítulo, não sei se tem na Bíblia de vocês, que diz assim: a velhice. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, jovens: vocês também envelhecerão. Lembre-se disso. E veja qual é o conselho bíblico então. A Bíblia diz: você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas ela te dá um conselho que diz assim, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, um texto muito conhecido: lembra-te do teu Criador. Quando? Nos dias da tua mocidade. Basicamente a palavra de Deus está dizendo: lembra-te do Senhor agora. E por muito tempo eu fiquei pensando: peraí, eu quero curtir a vida, mas a palavra de Deus, o próprio Cristo diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aí a matemática não batia para mim. Eu quero curtir a vida separado da vida. É possível? Não.
E eu comecei a pensar em mim e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu percebi que eu não queria curtir a vida, porque a vida é Cristo. Não se pode curtir a vida separado da vida, ok? Eu percebi que o que eu queria curtir era o pecado. Era isso que eu curtia, que eu queria curtir na minha juventude. Mas a Bíblia diz: jovem, lembra-te do teu Criador, busca o Senhor agora. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Estamos nos aproximando de um momento que a Bíblia diz que é uma crise qual nunca houve. E a pergunta que eu faço é: você está se preparando para isso? Você está se preparando para o que vai vir, a maior crise que a humanidade já enfrentou? Eu gosto muito de Timóteo, porque Timóteo, ele começou o seu ministério ainda bem jovem. E Timóteo teve um privilégio que eu acho que a maioria de nós, ou muitos aqui, gostariam de ter. Timóteo teve um professor, ele teve um orientador. Quem era esse orientador dele? O apóstolo Paulo. Como eu gostaria de ter o apóstolo Paulo hoje para ser o meu instrutor? Acho que todos nós gostaríamos. Ou talvez não. E Paulo deu alguns conselhos para Timóteo. E esses conselhos transcenderam o tempo. Chegaram até nós, porque são mais atuais do que nunca. E é nesses conselhos que eu quero meditar com vocês nesses minutos. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. E eu quero que você abra sua Bíblia na 2ª carta de Paulo a Timóteo. Porque ele dá instruções muito específicas para o jovem Timóteo, que são muito aplicáveis a nós hoje. 2 Timóteo, nós vamos ler alguns versos aqui. E eu peço que você preste muita atenção. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Veja qual a instrução de Paulo ao jovem Timóteo. Não te o quê? Envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Pode parar aqui. Primeiro conselho que Paulo deu a Timóteo, o jovem Timóteo que estava iniciando o seu ministério, dentro desse contexto do chamado de Deus para fazermos a diferença. Paulo disse: Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho. Trazendo para nós hoje, Paulo está dizendo: jovem adventista do 7º dia, não tenha vergonha de dizer que você é um adventista do 7º dia. Não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha de dizer que na sexta-feira você precisa sair um pouco mais cedo do seu trabalho, porque você guarda o dia que o Senhor escolheu para si. Não tenha vergonha de dizer que você não vai a todos os lugares de diversão, que você não come e bebe qualquer coisa. Não tenha vergonha de dizer que você é virgem, e assim se manterá até quando? Até depois do seu casamento. Não tenha vergonha disso. Não se envergonhe da tua fé, porque Cristo, a palavra de Deus diz, que não se envergonha de nos chamar de irmãos, de filhos, de amigos. E olha quem Ele é. Não se envergonhe disso. Levanta essa bandeira. Segundo conselho de Paulo, capítulo 1, verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Timóteo, não mistura, não dilui. Mantenha a doutrina pura. Defenda uma doutrina pura. Guarda isso como um tesouro precioso. Terceiro conselho, capítulo 2, verso 1 de 2 Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A salvação é única e exclusivamente pela graça. Mas o que é a graça? A graça tem 2 vertentes. A primeira é a graça de Cristo que perdoa o nosso pecado. Merecemos isso? Não, por isso é graça. Mas a graça não para por aí. A graça nos perdoa, mas a graça nos dá poder para sermos vencedores.
São as duas vertentes. Por isso que só é possível salvação. Apocalipse diz várias vezes, ao que vencer, ao que vencer. E como podemos vencer? Por meio da graça. Sem mim, Cristo disse? E nada é o quê? Nada. A graça perdoa e a graça dá poder. Então fortifica-te na graça. Você não é salvo pelas obras. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Dar esmola aos pobres é importante? Sim. Doação de sangue? Sim. Tudo isso é importante e quando Cristo voltar, seremos cobrados. Quer ver só? Haverão dois grupos. Um que vai dizer assim, aliás, Cristo vai dizer a eles assim: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Sim ou não? Sim. Isso vai acontecer. Então isso é importante. Mas existe um segundo grupo que dirá assim: Senhor, Senhor, nós também fizemos isso. Em teu nome nós também fizemos isso. Lembra desse grupo? O que Cristo vai dizer para eles? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então lembre-se do que Paulo falou. Fortifica-te na graça. Trabalhar para Cristo e não trabalhar com Ele não resolve. Estudo da palavra e oração diariamente. Quarto conselho de Paulo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Segundo ponto, como obreiro que não tem o quê? Faça uma reflexão pessoal. Existe algo na sua vida que se as pessoas soubessem, você se envergonharia? Procura apresentar-se diante de Deus, aprovado, como alguém que não tem nada para se envergonhar. E quem faz isso em nossa vida é a graça. Busque a graça de Deus. E o finalzinho do verso diz assim: que maneja bem a palavra da verdade. Me responda uma coisa: você maneja bem a Bíblia? Está pronto para dar àqueles que lhe pedirem a razão da sua fé? Se você não está ainda pronto para isso, para testemunhar com a Bíblia aberta aos seus colegas de faculdade, seus amigos do trabalho, como será quando tivermos que fazer isso diante de promotores e juízes que não se contentam com qualquer resposta? Seremos levados aos tribunais, sim ou não? Sim ou não? Sim! E temos que estar prontos para isso. Alguns podem dizer: ah, Leandro, mas a Bíblia diz que Deus vai nos dar o quê? As palavras. Eu fiz 2 faculdades. Foram 8 anos no NASP. E acontecia alguma coisa ali muito interessante. Em escolas adventistas a gente tem um costume de antes de começar a prova fazer o quê? Antes de começar as aulas, a prova, uma oração, uma meditação, uma oração. E eu me lembro bem naquela época porque o professor falava assim: vamos fazer uma oração antes de começar a prova, e ele começava a oração. Ele dizia: Senhor, abençoe esses alunos e faça-os lembrar aquilo que eles estudaram. Quando ele dizia isso, pessoas na sala começavam a rir. Muitas vezes eu também. Por quê? Então, peraí, eu não estudei. Ela pediu, ou o professor pediu para Deus me fazer lembrar aquilo que eu estudei. Eu não estudei. Deus vai atender a oração e vai me fazer lembrar? Nada. Então veja, Deus dará as palavras quando necessitarmos do momento da prova? Sim. Deus fará lembrar aquilo que nós estudamos. E aí a pergunta que eu faço é essa: você maneja bem a palavra da verdade? Está se familiarizando com a Bíblia diariamente? Outro conselho de Paulo está no capítulo 2, verso 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Jovem, Deus nos chamou para fazer a diferença, sim ou não? Sim. Tenha cuidado com o seu palavreado. Cuidado com as gírias, palavrões, piadinhas obscenas de duplo sentido. Cuidado com o que você posta, com o que você curte e compartilha na sua linha do tempo. Cuidado com isso.
Deus nos chamou para fazermos a diferença. Cristianismo prático. Tenha muito cuidado com outra coisa. Evitar os falatórios profanos. Jamais, jamais fale de alguém algo que você não falaria na presença dela. É fácil isso? É fácil? Não é fácil. Para mim também não. Evite os falatórios profanos. Paulo está dizendo no decorrer do verso o seguinte: porque estas coisas vão levar você para males maiores. Tenha cuidado com isso. Outro conselho de Paulo, versos 19 e 22. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Verso 22, qual a primeira palavra que aparece aí? Foge do quê? Das paixões ou dos desejos da sua mocidade. Deus não está dizendo assim, troca uma ideia, tenta negociar. Ele está dizendo, foge disso. Você foi chamado para fazer a diferença. E aí vem o último conselho aqui, no capítulo 4, verso 5. Aliás, não é nenhum conselho, é só uma advertência. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo basicamente é isto: Timóteo, sofre as aflições. Sabe o que significa? Que se você procurar seguir o padrão de Deus, não o padrão da sociedade, você vai ser popular? Não. As pessoas não vão gostar muito de você, as pessoas vão zombar de você, pode ser que não seja na sua frente, mas elas vão zombar de você. Vai chegar um momento que você vai ser duramente perseguido pelas pessoas por seguir o padrão de Deus. Vai chegar um momento que vão colocar você numa cadeia, sim ou não? E vai chegar um momento que a sua vida vai ser requerida. E eu faço uma pergunta a vocês, jovens: estamos preparados para morrer pelo Evangelho? Pensa, seja bastante inteligente nessa reflexão agora. Estamos prontos ou nos preparando para morrer pelo Evangelho? Desculpa, eu estou incisivo com vocês. Eu tenho um interesse muito grande na juventude. É o futuro da igreja. Vocês têm muita força. Vocês podem formar um exército muito poderoso. E eu quero vocês no céu. Eu não quero vocês meramente na igreja. Eu quero vocês no céu. Alguns conselhos de Paulo. Você vai ser perseguido por causa disso. Em resumo, Paulo está falando para nós: não seja um jovem qualquer, não seja um jovem comum, não tenha o padrão de conduta da juventude aí em volta dessa sociedade atual, contemporânea. Você foi chamado para fazer a diferença. E hoje eu quero chamar a sua atenção: fazer a diferença não é apenas fazer o bem ao próximo, mas fazer a diferença no nosso caráter. Para isso Deus nos chamou. Você sabia que Satanás não quer que você seja igual ao mundo? Como assim, Leandro? Claro que ele quer. Ele quer que eu seja igual ao mundo. Ele quer me destruir, me corromper. Não, ele não quer. Satanás quer que você seja apenas parecido com o mundo, apenas o suficiente para te corromper e você perder a identidade e a salvação. Mas Satanás quer também que você seja diferente do mundo, apenas o suficiente para você achar que não é igual. É só isso que ele quer. Então quero propor umas reflexões muito diretas, honestas e práticas para nós hoje, nesse momento. Reflita na sua vida, na sua, não do colega, a sua. Quando eu decido sair de casa no sábado pela manhã e ir à igreja, eu estou fazendo a diferença? Sim ou não? Sim, absolutamente. Por quê? Porque os jovens do mundo estão indo para a praia, para o shopping, jogar bola. Então eu estou fazendo a diferença, certo? Certo.
Então eu pergunto, eu estou fazendo a diferença no sábado pela manhã quando eu decido ir para a igreja? A minha pergunta é: reflita de uma forma inteligente e séria. Eu estou fazendo a mesma diferença no sábado à noite? Pensa, reflita em nome de Jesus. Jesus está voltando. Vamos passar pela pior crise que a humanidade já conheceu e temos que estar prontos para isso. Em nome de Jesus. Algumas reflexões práticas para nós pensarmos. Eu vou traçar para vocês o perfil de um jovem do mundo. E Deus nos chamou para fazer a diferença. Primeiro ponto, uma reflexão individual. Os jovens do mundo se preocupam exclusivamente com estudos, trabalho, dinheiro, sucesso e diversões. Eles não têm tempo para Deus e nem têm gosto para as coisas de Deus. Mas Deus nos chamou para fazermos a diferença. A pergunta que eu faço aí, cada um reflita: temos feito? Segundo ponto, os jovens do mundo, eles comem e bebem de tudo. Não tem critério absolutamente nenhum. Não se preocupam com saúde, não se preocupam com essa história de templo do Espírito Santo. Que conversa é essa? Mas Deus nos chamou para fazermos a diferença. Temos feito a diferença? Eu tenho, Leandro. Eu não como carne de porco, eu não bebo cerveja, eu não fumo. É só isso? Terceiro ponto. Os jovens do mundo são seguidores estritos da moda. Um dia alguém acorda pela manhã e disse: hoje é azul. O que todo mundo faz? Então hoje é azul. Por que você está usando azul hoje? Ah, porque é a moda. Às vezes você nem gosta de azul, mas é a moda. Deixa eu falar uma coisa muito importante, muito séria e com muito carinho. Conseguiram convencer as jovens do mundo, não sei quem fez isso e de que forma, mas conseguiram convencer as jovens do mundo que para que elas sejam bonitas, belas, elas precisam ser sensuais. Conseguiram convencer elas disso. Posso falar uma coisa para vocês como homem? Como homem, quanto mais sensual uma mulher for, mais ela irá desviar a atenção do homem da sua verdadeira beleza. Estou falando como homem. Então, os jovens do mundo se vestem da forma que acham que deve se vestir, mas Deus nos chamou para fazer a diferença, jovens. Outro ponto. Jovens do mundo têm costume de falar palavrão, obscenidades, gostam de contar e ouvir piadinhas obscenas de duplo sentido, gostam de fazer fofocas da vida alheia, gostam de falar mal das pessoas. Seu palavreado e suas conversações são nesse nível. Mas Deus nos chamou para fazermos a diferença. Entenda isso, querido jovem, cristianismo prático. Outro detalhe. Os jovens do mundo curtem as produções de Hollywood. Eles adoram a violência, eles adoram o satanismo, eles adoram a corrupção, eles adoram os assassinatos, o adultério, a fornicação, que é promovida por este meio. Mas Deus nos chamou para fazermos a diferença. Os jovens do mundo não curtem muito esse negócio de igreja, sabe? Igreja. Eles até vão num programa ou outro. Eles até vão quando tem um programa muito especial, ou se tem alguém muito conhecido do meio gospel, eles vão. Mas eles não curtem muito. Mas Deus nos chamou para fazermos a diferença. Então eu pergunto, reflita de si para si. Você ama estar na casa do Senhor, independente de quem esteja aqui? Independente se é um grande programa ou se é um culto simples, contando com a presença de Deus? Os jovens do mundo não gastam tempo diariamente em oração. Na verdade, eles não oram nunca. Eles também não têm gosto e nem tempo para Deus, para estudar a Bíblia. Espírito de profecia. Mas Deus nos chamou para fazermos a diferença. Jovem, se você e eu somos absolutamente diferentes do mundo, amém? Estamos fazendo a diferença.
Mas se temos sido muito parecidos com o mundo, o que nos leva a pensar que Deus irá nos escolher e destruir o resto? É justo isso? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você importante também. Ateus fazem obra de caridade? Qual é a diferença? Não estão se fortalecendo na graça. Qual é a essência da vida cristã e do Evangelho? Estudo da Bíblia e oração. E o testemunho? Deixa eu dizer uma coisa. Quem vive com Cristo fala do quê? Não consegue falar de outra coisa. Você pode esquecer tudo que eu falei. Lembre-se só disso que está bom. Não deixe passar um dia da sua vida sem estudar a sua Bíblia e gastar tempo em oração. Essa é a essência da vida cristã. É isso que nos permite fazer a diferença. Porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. E a pergunta que eu faço: quanto tempo você está gastando com a Bíblia e em oração diariamente? E eu quero terminar. Nossa necessidade hoje, caros jovens, nossa maior necessidade, não são de novos programas. Não é de mais criatividade, temos muito. Não é de novos planos e estratégias. Eu tenho uma necessidade de poder. E o poder só pode ser liberado mediante fervorosas orações. A irmã White diz assim: só podemos esperar um reavivamento. E a palavra só significa o quê? Só é o quê? Só podemos esperar um reavivamento em resposta às fervorosas orações. Então, qual a nossa maior necessidade hoje? Estudo da Bíblia e oração. Eu quero encerrar lendo um trechinho da pena inspirada que o Senhor deixou para nós hoje, nesta geração. Mensagens aos Jovens, página 128. Eu recomendo que vocês leiam este livro. Foi escrito por Deus para vocês. Se vocês quiserem exercer uma verdadeira influência que salvará pessoas, é isso que vocês querem, sim ou não? Sim ou não? Ok, Deus tem um plano. Se vocês quiserem exercer uma verdadeira influência que salvará pessoas, vivam de acordo com o que dizem crer, mostrem essa fé por obras de justiça e tornem grande a diferença entre vocês e o mundo. Livro Educação, página 57. É um texto muito conhecido, mas ali diz homens. E eu vou fazer aqui uma troca, vou colocar jovens, ok? O texto diz assim: a maior necessidade do mundo é a de jovens. Jovens que não se comprem, nem se vendam. Jovens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Jovens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, principalmente o pecado da sua própria vida. É fácil chamar o pecado pelo nome quando é na vida do outro, sim ou não? Mas é na minha. Como é que está na minha? Jovens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é o polo. Jovens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Deus nos chamou para fazermos a diferença, porque ser igual não faz diferença. Último texto. Testemunhos Seletos, volume 3, página 205. Preste atenção nisso, leve isso muito a sério, porque isso é a revelação de Deus, o testemunho de Jesus Cristo para nós. Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunhas de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão, diz a serva do Senhor, que não é fiel à sua profissão de fé, causa mais danos ao mundo do que o próprio mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa,
Os homens acreditarão não no que o ministro prega, mas naquilo que a igreja pratica em sua vida diária. Com excessiva frequência, a influência da pregação é anulada pelo sermão da vida. Todo aquele cujo nome está registrado no livro da igreja está sob a obrigação de representar a Cristo. Tudo quanto fazem e dizem deve achar-se impregnado da religião de Cristo. Quanto? Tudo do que fazem e dizem. Não existe essa história de essa aqui é minha vida espiritual, essa é minha vida profissional, essa é minha vida social. Tudo tem que estar impregnado de quem? De Cristo. Deus espera que os que professam ser cristãos revelem em sua vida o mais alto desenvolvimento do cristianismo. Todos os que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Isso é o que nos torna mensageiros de Cristo. Suas testemunhas devem apresentar um claro, positivo testemunho contra todas as más práticas. A regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na cidade de Deus. Todo engano, toda falsidade, toda maledicência tem que ser postas de lado. A vida nova que torna semelhantes a Cristo, homens e mulheres, é que deve ser vivida. O mundo, jovens adventistas, o mundo está observando os adventistas do sétimo dia, porque sabe alguma coisa da sua profissão de fé e da sua elevada norma que adotam. E quando vê os que não vivem à altura da sua profissão, aponta-os com deboche. A irmã White termina o parágrafo dizendo assim: quem ama a Jesus há de pôr tudo o que há em sua vida em harmonia com a vontade dele. Vimos isso nessa semana de oração de mordomia, todas as noites. Quem ama Jesus há de pôr tudo que há em sua vida em harmonia com a vontade dele. Preste atenção nesta frase: escolheram o lado do Senhor e a sua vida deve se destacar em vívido, brilhante, nítido contraste com a vida dos mundanos. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. E ser igual não faz diferença. Que Deus nos abençoe. Eu queria muito pedir um reavivamento para a juventude da minha igreja. Mas o reavivamento não virá enquanto nós não orarmos fervorosamente por algo que precisa vir antes, que é o despertamento. E eu oro diariamente para que Deus nos desperte. O tempo está acabando. Jesus está perto de voltar. Antes de encontrarmos a Cristo, vamos ter que passar pela maior crise que a humanidade já conheceu. Ali, meu amigo, não tem galera. É cada um por si e Deus por todos, não. Só por aqueles que aproveitaram esse tempo de graça para se preparar aos pés de Cristo. Eu proponho um desafio para você. O jovem gosta de desafio? Sim. Gosta? Sim. Então vamos encarar esse? Não deixe passar um dia sequer sem abrir a sua Bíblia para estudar, não estou dizendo ler, para estudar, e sem gastar tempo em oração. Porque sem mim, disse Jesus, você pode alimentar os pobres, você pode doar o seu sangue inteiro para alguém, você pode dar até a sua vida por alguém. Sem este relacionamento diário com Deus, nada tem sentido na sua vida. Porque sem mim nada podeis fazer. Juventude, por favor, em nome de Jesus, acorda. Essa é a hora. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
Que o Senhor nos abençoe e nos desperte. E que essa nova semana seja diferente.